Os dias. A gente não tem do que se queixar, irmãos. Infelizmente, ou felizmente, não sei, o ser humano está pagando pelo que ele mesmo planta. Está colhendo o que está plantando. Só que assim você pergunta assim, mas eu sou justo, eu ando certinho na igreja, coisa e tal, por que eu estou pagando pelo errado? É porque o mesmo sol que cai para mim, que sou crente, cai para o não crente. A mesma chuva que cai para o não crente, cai para mim. E muitas das vezes está caindo para mim também, por quê? Porque em alguma coisa eu estou pecando com meu Deus. Já pecou? Pode ser. Mas em alguma coisa eu ainda estou falhando. Nem que seja um agradecimento a Deus, eu ainda posso estar falhando. Aí Deus vai, permite a enfermidade para a gente, se atentar. Aí agora a gente começa a refletir sobre pandemia, começa a refletir sobre virose. Porque quando está tudo bem, a gente, está tudo bem. Ainda tem louvor que incentiva, né? Se lhe perguntarem, está tudo bem. E realmente, por crente não pega nada, está tudo bem. Mas não tem por onde correr. Nós estamos na terra, né? Eu acho que não sei como é que está meu rosto, para não ficar grandão, eu acho que eu vou subir. Vê aí o enquadramento aí, se está tudo certinho, se o pessoal está vendo legal. Está certinho? Em cima fica melhor? Vocês que mandam. Eu gostei daqui de baixo. Né? Nós estamos na terra, irmãos. E enquanto nós estivermos na terra, nós também vamos passar por isso. Dia de sol, dia de chuva. Né? E sempre glorificando, exaltando e agradecendo a Deus que estamos passando por isso. A diferença do crente é essa, irmãos. A diferença do crente é que o bicho pode estar pegando. Mas se está com Jesus, não pega nada. Não é verdade? Agora o bicho está pegando. E a gente vira as costas para Jesus. A tendência é piorar. Vai clamar a quem? Quem é que vai te responder quando você clamar? Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Deus está falando. Agora, se você não crê em Deus, se você não crê em Jesus, o bicho está pegando, vai recorrer a quê? A botar uma corda no pescoço e se matar. Porque não tem Deus na vida. Essa é a verdade. E muitos dizem que tem Deus e não tem. Ou não acredita verdadeiramente que Deus existe. E recorre a esses artifícios. Isso não é coisa de crente, irmão. Não, isso não é coisa de crente, não. Desculpe dizer. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui para glorificar, para exaltar o nome do Senhor, para aprender um pouco mais sobre a vontade dele, que é boa e perfeita. Se a vontade dele é boa e perfeita, não sou eu que vou dizer que não é. Né? Nós estamos aí em uma maratona de quartas-feiras, onde a gente vai e volta. Né? Nós fomos para Atos 6, aí nós demos uma paradinha, fomos lá para 1 Timóteo 3, aí deu aquela queda de energia, ficou ali pelo meio, mas tudo está interligado. Quer ver? Vamos voltar lá em Atos capítulo 6, só para vocês verem que está tudo interligado. Aí, às vezes vocês ficam, irmão, está indo, está voltando, está voltando, está indo. Quando a gente pensa que vai, ele está voltando. É porque o processo é assim, o processo é lento. Até nós criarmos um plano, realmente um plano, né? Você sabe que a gente trabalha com a verdade. Até a gente criar um plano mesmo de ensino, com apostila, com toda a programação direitinho. Nós vamos pegando versículos aqui e vamos explanando esses versículos. Não de forma aleatória. Não é pegando qualquer versículo. Não, não é isso. Mas são versículos que nos traz ideia do que nós estamos fazendo aqui. Olha, o esboço começou a cair, viu? Se quiser comprar, ainda tem, viu? Deixa eu ver quantos tem aqui. Todos, ninguém comprou? Todos estão disponíveis. Atos, capítulo 6. Aí no seu versículo 3, que diz, né? A questão de escolher 7 varões. Lembram? Escolher 7 varões que tinham boa reputação,
cheios do Espírito Santo. Muito bem, bem colocado aí, presbítero Mário. Cheio do Espírito Santo, não é qualquer espírito. Viu? Oi. Cheio do Espírito Santo. E de sabedoria. Então, eram 3 requisitos para a escolha dos 7 diáconos. E aí, quando a gente vai lá para 1 Timóteo 3, que nós começamos semana passada, fala sobre os requisitos para se ser presbítero, né, para ser um bispo, a maneira que deve andar. Então, está tudo interligado. Aqui está falando para escolher. Lá já está dizendo de como se comportar. Então, está vendo que está ligado uma coisa na outra? E nesse meio termo aqui, nós vamos chegar agora, finalmente, em Atos 8. Vamos lá para Atos, capítulo de número 8. Eu vou precisar depois sentar com alguns irmãos aqui para me auxiliar a respeito de... Não é teste, não é que nós vamos fazer teste, mas nós vamos criar algumas perguntas simples para ver se os irmãos estão pegando mesmo, entendeu? Aí eu vou selecionar alguns irmãos aí para me ajudar nessas perguntas, dentro do assunto que a gente está estudando. Viu? Mas não se preocupe, não. Que não vai ser classificatório, não vai ser eliminatório. A salvação, vamos dizer, que não vai depender muito disso aí. Mas o conhecimento é importante, né? Para que a gente aprenda e a gente explique para outras pessoas. Se hoje alguém perguntar, vem cá, quais são os requisitos para se escolher um diácono aí na sua igreja? E aí? Eu vou ficar, não, tem que ter a barba igual a minha, tem que usar óculos, tem que não ter barriga só pastor. Quando fizer barriga, ele vira de diácono para pastor. Não. A obra de Deus não é assim, pulando, saltando, como eu acho, como eu quero. Aí você vai lembrar, dentro da Bíblia, aí você vai lembrar, não, a Bíblia diz que aconteceu uma situação entre os discípulos e precisou escolher 7. Aí você já vai lembrando desse hino. Vá para a Bíblia. Quando você vai para a Bíblia, não dá nada errado. Porque, ó a pergunta que a pessoa fez. Como escolhe diácono na sua igreja? Aí já joga você no abismo. Para você se engrandecer e falar, não, na minha igreja é assim, assim, assado. Não. Você, a Bíblia ensina, lá em Atos, capítulo 6, se puder gravar esse número, gravou. Se não puder, não fala versículo. Ou só o livro, lá em Atos, está lá em Atos. Qual versículo, irmão? Estou lembrando agora não. Lá em Atos está dizendo que para escolher 7, eles precisavam ter 3 qualidades. Essa e essa. Pronto. E você traz para a igreja. Entendeu como é o negócio? Isso é fácil. Atos capítulo 8. Aqui fala agora sobre a expansão da igreja. No capítulo 6 foi a escolha ali dos diáconos, coisa e tal. No 8 fala sobre a expansão da igreja. Versículo 1 diz assim: E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Atos 8. Versículo 1. Atos 8, 1. Você está falando na mesma língua? E fez-se naquele dia uma grande perseguição. Não é isso que está escrito aí? Sim, verdade, verdade. Não, verdade. É porque aqui a Bíblia separou. Eu comecei a ler aqui o quê? No meio do versículo, ó. Rapaz, a Bíblia me pregou uma peça. É sério. Quando eu olho aqui, está separado aqui em cima, ó. E também Saulo consentiu na morte dele. Aí pula a expansão da igreja e fez-se naquele dia. Isso, para aí. Tradução, tá vendo que é tradução? Então vamos lá, primeiro, né? E também Saulo consentiu na morte dele. E aí continua assim: e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Tá batendo aí? Essa parte está batendo, né? Rapaz, olha que mistério. Que estava em Jerusalém.
E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Pronto. Como iniciou aqui bem falando, e também Saulo consentiu na morte dele. A Bíblia me pregou uma peça aqui, esse versículo está escondido mais para cima. Saulo consentiu na morte dele. Aqui está falando sobre a morte de Estevão. Vocês conseguem ver a narrativa da morte de Estevão no versículo acima, no capítulo acima, o capítulo 7. Onde Estevão, ele foi apedrejado porque pregava o evangelho de Cristo. Olha por que o homem foi apedrejado. Porque pregava a palavra de Cristo. E dentre estes homens ao qual consentiam aquela morte, estava Saulo, que está aqui no versículo 1 do capítulo 8. Este Saulo que era perseguidor de crente, este Saulo que tinha cartas, ele tinha autoridade para descer-lhe a porrada de crente, ele entrava em casas, ele queimava tudo, ele saía batendo em todo mundo, não estava nem aí para nada, não queria saber. É crente, confessa a Jesus, toma-lhe porrada. E matava. A Bíblia diz isso. Aqui diz que ele consentiu na morte de Estevão. A Bíblia, ela pode até relatar o tempo que Estevão exerceu o seu ministério. Mas tudo leva a crer que não foi por muito tempo. Por quê? Quando ele foi tomado de ousadia, quando ele começou a falar do Antigo Testamento, porque a pregação de Estevão foi essa. Ele falou de Moisés, ele falou de Abraão, ele falou de Enoque. Ele pregou os antigos para aquele povo entender toda a trajetória de Israel. E dentro dessa pregação, começou a levantar furor. O povo começou a se enfurecer. E quanto mais batiam nele, quanto mais gritavam para matar, mata, 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 mais ele pregava o evangelho. Ou seja, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos problemas, ele estava fitado no céu. E fitado no céu, ele não estava preocupado com o que estavam falando. Ele não estava preocupado se iam pegar a pedra e realmente apedrejar. Desde quando fosse porque ele estava pregando a palavra bendita do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, hoje o crente não quer passar por nada. Não quer passar por nada. Está achando que o paraíso já é aqui. É testemunho de Jeová? É? Testemunho de Jeová que diz que o paraíso vai ser aqui na terra. A própria terra vai ser transformada e aqui vai ser plantado um jardim e vai todo mundo viver aqui, alisando o leão, alisando a serpente se abraçando e tudo certo. Nós não somos testemunhos de Jeová. Nós cremos que existe uma nova Jerusalém lá no céu. Nós cremos nisso. Então, ele pregava o evangelho. E as pessoas querendo apedrejar, calar a boca, parar. E ele nada, pregando o evangelho. Era prazer, naquele tempo, morrer pelo evangelho de Cristo. Hoje ninguém quer. Essa é a verdade. Ninguém quer. Chegou um decreto, um exemplo. Chegou um decreto para fechar as igrejas. Permanente. Pronto, não vai abrir mais para nada. Aí a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá. Aí a pessoa prefere ficar com o decreto do que com a Bíblia. Eu não estou incentivando revolta. Eu não estou dizendo que não é para respeitar as autoridades. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tudo aquilo que for contra a Bíblia, a palavra de Deus, nós temos autoridade, que infelizmente as igrejas perderam essa autoridade, para recusar seguir. Acabou. Está entendendo? Quer dizer, eu vou parar de pregar porque estão falando que é para eu parar? Não é para parar. O que a Bíblia ensina é que não é para parar. Pode apedrejar no meio da rua.
Meus irmãos. Vocês olham assim, você pensa, o evangelista está falando porque é fácil. Ele não sabe que os outros... Não, irmãos. Ou você crê em Cristo ou não crê. Mesmo que for para morrer por Cristo, tem que continuar pregando. Porque senão fica uma coisa fácil. Aí está todo mundo preocupado aí, dizendo que Lula está criando isso, que Lula está criando aquilo. Irmãos, deixa criar. Porque no fundo, os crentes estão precisando. Os crentes se venderam. As igrejas se venderam. E a palavra, como o presbítero falou, olha para aí. A palavra, ela precisa ser cumprida. Jesus falou, sereis odiado por todos. Está lá em Mateus 24, Mateus 25. Seremos odiados por todos. Quando disserem, o Cristo está ali, não acredite. O Cristo está com aquele ali, que tem poder. Cristo está com ele? Não acredite. Está na palavra. Porque aí fica o crente assim. O crente fica mais ligado na lei brasileira do que na Bíblia. Espera aí, a lei hoje diz que não pode pregar, então eu vou calar minha boca. Aí amanhã já entrou um Isidoro, ou algum doidão lá, que disse que é crente, e aí já mudou aquilo ali, já pode pregar. Aí agora a gente volta para pregar. Aí depois vem outro e derrubou, não pode pregar mais. Aí a gente para. Que é isso, rapaz? Ou toma uma posição, ou não toma nenhuma. Que até para não tomar nenhuma posição, você está tomando uma posição. Deu para entender? Eu vou tomar posição, não vou tomar nenhuma posição. Eu já tomei uma posição de não tomar nenhuma. Hoje eu não vou fazer nada. Já fiz. Eu tomei uma decisão de não fazer nada. É mentira minha. Já fiz alguma coisa, mesmo que a partir de agora eu não faça mais nada, mas alguma coisa eu vou fazer. Hoje eu não vou fazer mais nada. Aí eu sento aqui. Já fiz duas coisas. Tomei a decisão e sentei. E se for botar na ponta da caneta, eu pensei, eu andei, eu sentei, eu cruzei os braços, eu já fiz tanta coisa, como é que eu não vou fazer nada? O ser humano é engraçado, né, rapaz? A língua portuguesa também é engraçada, né? Pega a gente. Eu não vou fazer nada, já fiz. Então, a palavra de hoje é o quê, irmãos? Nós somos obreiros. Nós somos obreiros, irmãos. Independente do que passou, do que vai passar, nós somos obreiros. Nós somos obreiros. E obreiro tem que entender o que o mestre manda. O mestre, o Senhor Jesus, está acima de qualquer coisa nessa terra. Qualquer coisa. Qualquer lei. Está acima. Quem está falando sou eu e a palavra está falando. Se o pessoal tem medo de falar, eu falo. Jesus está acima de qualquer decreto. Jesus está acima de qualquer vontade humana. Jesus está acima de qualquer poder terrestre. Jesus está acima até do inferno, irmãos. E acabou. Então nós precisamos entender isso aqui. Aqui, no Atos 8, a igreja estava sendo perseguida após a morte de Estevão. Deu para entender? E aqui diz que todos foram dispersos. O que é dispersos? Eles começaram a sair dali. Pode até entender que eles começaram a fugir. Não dá a entender que eles foram dispersos? Um foi para o lado, outro foi para o outro lado. Só que os versículos mais à frente vão nos explicar o que eles estavam fazendo. Se o microfone puder rodar, eu agradeço. Que aí aguenta um pouquinho minha garganta também. Versículo de número 2. Atos, capítulo 8, versículo de número 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre
ele grandes pranto. Capítulo 8, versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Os encerrava na prisão. Pronto, tá vendo aí? Pronto. No versículo 1 que nós lemos, diz que a igreja estava em Jerusalém. Ela seguia a perseguição e começou a se dispersar, ou seja, as pessoas começaram a sair, cada uma tomando um rumo, exceto os apóstolos. Os apóstolos continuaram em Jerusalém. No versículo 2 diz que uns varões piedosos foram enterrar Estevão, né? Com grande pranto, com grande choro, tristeza. E no versículo 3 diz que Saulo, ele assolava a igreja. Ele entrava pelas casas, ele arrastava homens, arrastava mulheres, jogava na prisão. E no 4 diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Olha aí. Olha a resposta aí. Se dispersaram, mas aonde passavam, eles continuavam pregando a palavra. Aí já vou abrir um parêntese. Desceu agora aqui do céu. Desceu agora aqui. Vai ter momento que a igreja vai estar assim. E vai ter momento que a igreja vai precisar fazer isso. Para a palavra não ficar concentrada. Para a palavra não crescer, mas expandir. As pessoas dizem, vamos crescer a obra de Deus. Não, está errado. A obra de Deus por si só é grande. Ela expande, é diferente. Expandir é você conseguir propagar, você conseguir mandar, fazer com que sua voz chegue mais longe. Ou melhor, a palavra de Deus chegue mais longe. Então vai ter momento que a igreja vai estar unida e vai ter momento que a igreja vai se dispersar, mas não para desviar. Presta atenção. Não para desviar. Não ir para o bar, não para aproveitar o sextor, não é isso. Se dispersar, mas para pregar a palavra. Imagine aí, a palavra está sendo pregada em um ponto em Jerusalém. Os caras começam a barbarizar, tocar terror, matar gente, queimar gente, jogar na prisão. Sabe por que está pregando a palavra? E aí vamos dizer que ali tem 100 pessoas. Das 100, eles prendem 50. As outras 50, 2 vão para a paralela, 3 vão para o buracão, 2 vão ali para o Tancredo Neves, 4 vai para a Timbalada, 5. Olha o que a pregação faz. Ela estava em um ponto e agora ela começa a ser falada em um ponto, em outro ponto, em outro ponto, em outro ponto. Então quem ouvia aqui. E agora toda a região vai ouvir falar de Jesus. Essa é a finalidade da igreja. Falar de Jesus. Mas as igrejas esquecem. Aí vai falar de novo o nome desse homem. Fala de Lula, fala de Bolsonaro, fala até de satanista. Mas cadê Jesus, gente? Cadê Jesus? Aí sabe onde Jesus está? Na parede escrita assim: Jesus salva, cura e liberta. Só está ali Jesus escrito, só ali. Mas quando você para falar com ele, fala de tudo, só não fala de Cristo. Aí fica difícil. Quando não é assim, é falando da vida dos outros. Crente, eu estou falando de crente. Me entendam que eu estou falando de crente. Eu não tenho problema nenhum com quem não é crente. Eu não tenho. Sério, minha pastora. Não tenho problema nenhum com quem não é crente. Até se ele contestar o meu Jesus, eu não tenho problema com ele. Porque eu sei que na hora que papai quiser, papai traz ele. E se papai não quiser, ele desce a sepultura e acabou. Agora, eu tenho problema com crente. Porque no momento que diz que é crente, irmão, tem que fazer valer. Tem que andar como crente.
Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém. Mas a Bíblia me dá autoridade. Sabe por quê? Porque se fosse assim, não me chamava para pregar nas igrejas. Então eu estou indo lá fazer o quê? Me exibir? Não, então eu tenho autoridade. Eu chego na igreja e falo sobre Jesus. E o crente que se doer é porque está em pecado. É porque está errado. Ou porque nem está em pecado, mas sabe que tem alguma coisa para consertar. Entendeu? Como a gente está iniciando a nossa carreira, né? Eu estou iniciando, aí eu vou na manha. Na manha. Mas a autoridade foi colocada e acabou. E acabou, lembra de acabou? Irmão, crente tem que andar como crente. E eu vou dar um conselho. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Deus já começou a recolher, a pandemia passou aí. Quantas mil pessoas morreram? Não só no Brasil, como no mundo. Eu nem sei quantos números. Depois a gente vai pesquisar, né, Zé Luiz? Depois a gente vai pesquisar aí quantas mortes teve no Covid, no mundo inteiro, no Brasil. Vamos trazer esses dados. Muita gente ali, eu acredito que foi salva. Não vou julgar. E muita gente não. Mas muitas pessoas desceram à sepultura. E vira e volta, vem gente morrendo. Vem gente descendo à sepultura. Ah, mas a Bíblia diz que alguns de nós não provaram a morte. Calma aí, não é assim. Calma. Não é bem assim. A gente vai chegar lá. Mas nós estamos aqui agora. Daqui a pouco aqui mesmo eu posso, ó. Eu tenho que preparar minha família para isso. É duro, mas é. Antes eu não queria nem saber. Antes eu não queria saber de morte, irmão. Não, falei morte, Deus é mais. Mas hoje eu tenho que estar preparado a ouvir o chamado do meu Senhor a qualquer momento. Entendeu? Em Lucas está escrito, esqueci agora o versículo, que viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses também está. Colossenses, Filipenses. Paulo também escreveu isso. Se encontrar aí, amém. Se não encontrar, fique em paz. Não perca o culto, não. Viver é Cristo e morrer é lucro. Isso não quer dizer que eu vou me jogar da ponte. Isso não quer dizer que eu vou correndo ali na frente do metrô. Porque eu vou morrer e vou para Cristo. Não. Não é assim. Está entendendo? Filipenses 1, 21. Ô, glória. Está com o microfone? Leia para nós, por favor. Ela está. Filipenses, capítulo 1, versículo 21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Está vendo aí? Paulo escreveu, porque para mim. E olha que nem ia chegar agora no Paulo crente, eu estava falando do Paulo perseguidor. Aí já é uma outra versão do Paulo, que era Saulo, né? Então, hoje para nós, o morrer não é mais medo. O morrer é lucro, irmãos. Diácono Máximo, ele, de vez em quando, na oportunidade, ele solta uma palavra muito forte. Eu fico ali, meu Deus do céu. Ele diz, estou esperando só o meu Senhor. Quando eu lembro, o olho enche de lágrima, velho. Estou esperando o meu Senhor. E o crente precisa fazer isso, esperar o Senhor. Mas ninguém quer. Ah, mas começaram a matar os crentes lá não sei aonde. Daqui a pouco vão matar a gente também. Está na palavra ou não está? Ah, vamos combater. Combater o quê? Então você está indo contra a Bíblia. Se a Bíblia diz que seremos odiados, irmãos. Se a Bíblia diz que seremos entregues a reis. No Brasil não tem rei, mas tem presidente que é quase a mesma coisa que rei. Seremos entregues. Como é que o presidente é amigo de crente? Não existe presidente amigo de crente. Não existe. São duas coisas que não casam. Não casam. Vocês tiram por Nabucodonosor. E Deus ainda usou Nabucodonosor para poder livrar o filho dele,
o Filho de Deus, Daniel, e ainda foi glorificado por ele. Ou seja, quando alguém estiver te perseguindo, é este perseguidor que vai glorificar o Deus que tem na tua vida. É ele que vai glorificar. Não espere isso do crente, não. O crente, pelo contrário. O crente hoje está ao contrário. O crente olha para o outro e diz, ali não tem Espírito Santo nenhum. Oh. Já o pessoal da rua chega e diz, não, rapaz, esse rapaz aí, ó, passa aí de manhã com o cortador de grama dele pendurado na cintura e com a máquina no ombro, aquela máquina de botar o veneno. Lá usa veneno não, né? Usa? Tem que usar, né? Um venenozinho de vez em quando no mato. Aquele mato que não... Aonde? Qual é o nome? Dandá? É. Aquele mato que... parecendo grama. Engana, né? Se o cara não tiver ligado, o cara pensa até que é um... Como é o nome daquela folha? Santo. Aquela folha de chá. Capim santo. Pensa até que é capim santo. Faz o chá com aquela folha, pensando que é capim santo. Rapaz, é barril. Ainda bem que o capim santo tem um cheirinho gostoso, né? Mas se não cheirar, se ele for... Não, eu entendo. Amoreia. Rapaz, vou falar de planta, aí sabe. Ele vai dar aula pra gente dia desse aqui, viu? Sobre podar, sobre regar. Aí entende. Aí entende. Ele falou da mostarda aqui, que eu falei, meu Deus do céu. Ô, glória. Vai dar um ensinamento desse pra gente dia desse. Aí o crente se desespera. O crente se desespera. E Jesus fica onde? Eu sempre vou perguntar. E Jesus fica onde? Eu vejo os crentes desesperados, agoniados, preocupados. Rapaz, vai ler a história de Estevão. É. Os crentes vê mais diabo. Obrigado, meu querido. Os crentes vê mais diabo do que Jesus, do que Deus. Tudo é o diabo. O diabo apareceu, meu querido. Deus abençoe. O diabo olha assim, rapaz, aí não preciso fazer nada para ser glorificado. Não esquece do meu nome. Pô, gente. Quando Deus faz uma coisa, não lembra, é? Não lembra, rapaz, é Deus purinho no negócio. Não lembra, não. Mas é um negocinho assim, é o diabo se levantando. Não, me diga aí. A gente vai lá para o barco. O discípulo estava no barco. Pedro até se assustou, falou, é um fantasma, porque existia uma crença lá de fantasmas. Mas ele não falou é o diabo. Ele falou é um fantasma. Aí ele reconheceu a voz, ele disse, se és tu mesmo, manda que eu vá. Olha o cuidado que Pedro teve. Até isso. Ele pediu para que Jesus mandasse, ordenasse ele andar. Ele não disse, eu vou aí. Não. Se é tu mesmo, eu vou aí e não vai acontecer nada, não. Ele disse, se és tu mesmo, manda que eu vá até ti. E ele foi. Mas o crente só vê diabo em tudo, velho. Pelo amor de Deus. O celular tá aqui. Aí se der um pane, opa aí, velho, já é o diabo operando. Ô! O diabo operando, é brincadeira, velho. Meu Jesus. Eu não sei de onde surgiu isso, gente. Foi na quarta-feira passada, no meio do ensinamento, faltou luz. Não foi o diabo, vamos acender vela aqui, vamos levantar um clamor, que foi ele querendo calar minha voz. Que é isso, gente? Que é isso, gente? Vou falar que nem os caras aí. Que é isso, varão? Que é isso, varão? Como é que pode? E a gente aqui, ó, glorificando no escuro, no calor, teve a reunião, e foi tudo maravilhoso, irmãos. Tira esse negócio de diabo. Não tem diabo certo. Aqui o Estevão foi apedrejado. Procure aqui. Atos 6, Atos 7. Acho que o livro de Atos nem tem escrito a palavra diabo. Mas na vida do crente, o diabo opera. Agora, Deus não opera. É incrível isso. Na hora de morrer, ele morreu orando e pedindo misericórdia a Deus. Ele morreu pedindo a Deus que não imputasse aquele pecado às pessoas que estavam apedrejando ele. Aqui não. O crente está morrendo amaldiçoando.
Tá certo, papai vai lhe pegar, seu infeliz. Você vai ver. Deus está vendo tudo. Deus tem 7 olhos de fogo. Começa a amaldiçoar, velho. Rapaz, é pesado, velho. É pesado demais, é pesado. Deus. Pois é, ele não está nem lembrando mais de Deus, ele só quer vingança agora. Papai vai lhe pegar, tá bom, você vai ver. Nas últimas ali morrendo, mas é vingança. Aí, irmão, não vai perder a salvação. A pastora falou alguma vez também, tem muito tempo, ó. A pastora Maria falou e ficou aqui, ó. Ela disse assim, sabe por que Jesus ainda não voltou? Na hora eu não entendi direito, mas depois eu fui meditar. Jesus não voltou ainda porque a igreja não está preparada. A igreja ainda não está liberando perdão. Perdão, só isso, perdão. Perdão. Perdoar não significa aceitar e concordar ao erro. Perdoar não significa que eu quero na minha casa. Perdoar é você passar uma borracha e ficar em paz consigo mesmo, com Cristo e com todos. Acabou. Porque papai vai operar. Não preciso ficar lançando nada. O crente ele não foi feito para amaldiçoar. O crente ele foi chamado para abençoar. E à medida que nós abençoamos, nós não somos abençoados, não. É o contrário. Nós já somos abençoados quando acordamos. Nós temos agora 24 horas para abençoar o outro. Nós perdoamos para ser perdoados. E ao mesmo tempo, nós já fomos perdoados para poder perdoar. A Bíblia é assim, mano. É uma mão dupla, vai e volta. Aí as pessoas às vezes não entendem, é coisa de louco, mas é assim. Jesus nos amou primeiro, para que hoje nós amemos uns aos outros. Ele não depende que eu ame vocês para ele me amar. Ele me amou primeiro. Aí agora cabe a mim amar vocês. E cabe a vocês me amar. Mesmo sendo feio, mesmo sendo chato. Tem que aturar. Entendeu? A mesma coisa, o perdão. Ele morreu na cruz. Ele já perdoou os nossos pecados. Para que a gente não continue vivendo em pecado. Mas ele morre na cruz. Pelos nossos pecados. E nós queremos entrar de cabeça no pecado. Rapaz, é complicado demais, viu, meu irmão? Uma coisa simples, gente. A gente está aqui agora, daqui a pouco eu não sei mais. Daqui a pouco chega no celular aí. Pô, irmão Henrique morreu. E aí? Descansou no Senhor. E aí? Eu vou ficar com birrinha, com besteira? Não. Tem que ficar em paz, seguir a paz com todos. E glorificando o nome do Senhor Jesus. Glorificando o nome do Senhor Jesus. Glorificando o nome do Senhor Jesus. Haja o que houver. Essa é a diferença de ser crente. São poucos que eu vou no YouTube e vejo uma pregação dessa. São poucos que eu vejo dizer, olha, haja o que houver. Eu vou continuar glorificando a Deus. Pode botar decreto. Não estou afrontando as leis, mas pode botar decreto. Mas o meu Senhor Jesus está acima de qualquer coisa. Eu não vejo. Eu vejo a implantação de ódio. O presidente A é bom. O presidente B é do Satanás. Tudo que o presidente B fizer, até para o bem, como eu já tenho um ranço com ele, nada serve. Não é assim com o ser humano? A pessoa pode vir aqui pintada de ouro. Se eu não gostar dela, se eu não for com a cara dela, ela pode fazer o que quiser por mim. Eu não vou gostar de nada. Assim é a política. Por isso que crente e política não combina. Não combina. Amém, meus irmãos? Nós lemos aqui Atos 8, 4, né? Os irmãos aqui no 4 saíam pregando. 5. Quem pode ler? Atos 8, verso 5. Atos 8, versículo 5, que diz: E, descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo.
E as multidões unanimamente. Ai, que raiva. Isso aí mesmo. Prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pronto, tá vendo aí? Filipe desceu para Samaria e lhes pregava a Cristo, ou seja, falava de Cristo. Foi o que a gente acabou de falar aqui. Hoje, poucos falam de Cristo. No 6 diz que as multidões, unanimamente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Ouviam e viam os sinais que ele fazia. Para vocês verem como era operar. As pessoas falam, Deus mudou. Não é que Deus mudou, irmãos. É porque toda a nossa ação tem uma consequência. Não tem como Deus continuar operando da mesma forma desde quando o ser humano não está operando, não está agindo da mesma forma. Então aqui esses homens, eles eram fiéis à palavra de Deus. Eles eram fiéis aos ensinamentos de Cristo. E Cristo operava no meio deles. Eles faziam sinais e prodígios pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas iam confiando cada vez mais. Iam acreditando cada vez mais. Mas hoje qual é o sinal? O sinal hoje é Pix. O sinal hoje é devorador. Aqui, ó. Aí quem é que vai acreditar nesses homens? Pior que tem uma galera que acredita. Mas não está acreditando em Cristo. O homem começa a pregar gafanhoto. Começa a pregar devorador. Começa a amaldiçoar. Amaldiçoar mesmo. Se você não confia que semana que vem você vai trazer R$100 para aqui, é porque você não está crendo em Jesus. Começa a botar a pessoa para baixo. Aí você pergunta, qual a finalidade do dízimo e da oferta? Não sabe. Mas ele quer saber, ó, do plim-plim entrando, do pix batendo. É isso que eles querem saber. Aí, que sinal Jesus vai operar nesse meio? Me diga aí. Aí, Deus me perdoe. Agora eu vou pedir perdão. Deus me perdoe. Mas chega um rapaz ali de cadeira de roda, aí eles dizem que bota a mão e levanta. Como é que eu vou acreditar nisso? Se eu estou vendo um monte de picaretagem. Se eu estou vendo um monte de roubalheira. Se eu estou vendo um monte de escândalo. Pode falar, meu irmão. E aí, teve um aí que estava vendendo feijão milagroso. Agora teve que fechar as igrejas tudo. Cadê o feijão milagroso? Era um grãozinho. Era um grãozinho de feijão que fazia milagre. Se fosse ele, comprava logo o pacote. Aí me diga, como é que as pessoas vão acreditar em Jesus dessa forma? Como é que Jesus vai operar nesse meio? Como é que eu vou acreditar que foi Jesus que fez aquele cego no meio da igreja abrir os olhos? Se é que era cego mesmo? Não dá, irmãos. Gente, a Bíblia diz, Jesus falou, vai haver escândalos. O bom é que a Bíblia nos avisa tudo, minha pastora. O que eu amo é que a Bíblia avisa tudo. Claro que para a gente ler essas folhas todas aqui é complicado. É estreito. Tem gente aí que já leu a Bíblia 10 vezes, mas não entendeu nada. Só leu. Lê por ler. Lê por ler, lê. Agora, entender, interpretar e ter entendimento de Jesus é outra coisa. A palavra, ela avisa. É certo que vai haver escândalos, mas ai daquele que por vir esse escândalo. O ai de Deus. É estreito. Por isso que eu digo, crente tem que andar como crente. Não dá para ficar brincando. Crente tem que andar como crente. Isso é bonito de ver, irmãos. Porque em meio a uma nação incrédula,
Existem pessoas crentes. Existem pessoas que acreditam. Eu acredito no ser humano. Eu cheguei um tempo em falar que eu não acreditava no ser humano. Mas hoje eu acredito no ser humano. Eu acredito, porque eu vejo pessoas que andavam, ó, e hoje está aqui, ó, na palavra. Eu acredito. Só Jesus faz isso. Não tem religião nenhuma, não tem bate-fundo nenhum, não tem pedrinha santa nenhuma que renova o ser humano, a não ser o Senhor Jesus. Eu estou dizendo que eu conheço pessoas que quando você vai ver a história dela, antigamente, você não podia nem olhar para ela. Hoje ela faz que nem Pedro. Olha para mim, presta atenção, olha para mim. E ela prega o evangelho. E ela vive. E outra, deixa eu dizer a vocês, não se preocupe muito se o homem vive ou não vive. Se preocupe em ouvir o evangelho. A palavra. Satanás tentou botar isso aqui na nossa mente. Não vou entrar em detalhe, mas Satanás tentou botar isso aqui na nossa mente. Até na minha tentou botar. Será que tudo o que falou era verdade? Será que tudo que pregou era verdade? Eu falei, não, está repreendido em nome do Senhor Jesus. O que eu aprendi de bom, aprendi de bom. O que está aqui, acabou. A palavra de Deus é o que me sustenta. É o que me faz estar aqui de pé hoje, quarta-feira, pregando para vocês. E aprendendo com vocês. É a palavra. Deus não vai mudar por conta do erro do homem. Ele é Deus. Querendo ou não, ele é Deus. Ele não vai mudar. Agora, se o homem falhou e o homem não viveu o que pregou, é problema do homem. É problema dele. Deu para entender? Então ele fica muito preocupado. Eu já falei várias vezes aqui isso. Vai, meu querido. Várias vezes eu falei, está pregando, mas não vive. Quer dizer, vou me espelhar pelo que ele prega ou pelo que ele vive? Olha aí. Tem que viver como crente. Sim, beleza. Mas se ele não vive como crente, mas está pregando a palavra, eu vou pela palavra. Porque Deus vai cobrar a postura dele. E vai cobrar sem misericórdia. Isso aí, não se preocupe, que Deus vai cobrar sem misericórdia. Mas foque na palavra. A palavra. A palavra. A palavra. A palavra. A palavra. A palavra. Eu fico a noite toda aqui repetindo. A palavra. A palavra. É a palavra. É a palavra. O pessoal lá no trabalho pegar comigo que eu fico repetindo as coisas. Eu não tenho problema. Eu fico repetindo 10, 15 vezes a mesma coisa. Elas ficam, rapaz, que nem bate bem na cabeça, não. Eu fico, que nada, rapaz. Aí eu vou dizer mais, vou. Que nada, rapaz. E aí o pessoal fica dando risada. Aí uma vez o tempo passa para vir logo. Repito. Não tem problema em repetir. Se quiser, eu repito desde o começo. Não tem esse problema. Graças a Deus não tem esse problema. Amém, meus irmãos? É a palavra. A palavra, ela não mente. O cara pode estar errado como for. Satanás tentou botar na cabeça até as consagrações, irmão. Será que as consagrações valeu? Será que tem validade? Até os casamentos, será que foi válido? Satanás tentou. Mas tudo, pelo nome do Senhor Jesus, tem validade. Acabou. Não fique preocupado com isso. Deus é fiel e Ele garante. Amém, meus irmãos? Por que só está voltando para o 7? Qual mistério? Está no 8, ele só está no 7. Hoje é 8. No 7. Porque os espíritos imundos saíam de muitos que as tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha aí. 8. E havia grande alegria naquela cidade. Até aí, meus irmãos. Lembra que nós lemos Atos 8:8, não foi? A base foi essa. E havia grande alegria naquela cidade. Eu joguei, né? Por que havia grande alegria naquela cidade? A resposta está aí. Por quê? Quem pode me responder? Porque havia grande alegria naquela cidade. Porque tinha a palavra de Cristo. O que mais? Alguém mais? Pode falar, meu irmão. Não tenha medo, não. O 7, versículo 7 responde.
Porque tinha sinais e prodígios. Porque tinha milagres. Milagres de verdade. Porque os espíritos imundos saíam das pessoas. Coxos eram curados. Cegos passavam a enxergar. Né? Então, isso trouxe alegria para aquela cidade. Os milagres, Deus operava. E hoje vocês veem os crentes carrancudos. Porque Deus não está operando mais. Essa é a verdade. Deus não está operando mais na mesma intensidade que operava antes. E a gente recorre para onde? Para o carro que voltou a andar e Deus operou. Para o salário que dobrou, aí Deus operou. Mas perceba que aqui, falou de expulsar demônio, ou seja, espiritual. Falou de expulsar demônio, não. Espíritos imundos, né? Espiritual, espíritos imundos. Falou de paralíticos andando, ou seja, físico. Falou de coxos sendo curado, físico. Eu não estou vendo falar de bens. Eu não estou vendo falar que jorrou ouro na praça. Eu não estou vendo falar que todas as carroças voltaram a andar. Que os cavalos se levantaram. Está falando de cura pessoal. Está falando do ser humano. Interno, libertação. Esse versículo está falando disso. E é isso que as pessoas se alegravam. Hoje, a gente se alegra e não é pecado, né? Porque o carro voltou a andar. Porque aí ganhava 1.200, agora ganha 1.250, aumentou R$50. Ô, glória! Pega aí, meu irmão. Aí Deus está operando dessa forma. Mas e o eu está onde? Onde está o eu nessa história aí? Irmão Jefferson, obreiro Jefferson, uma vez trouxe uma palavra aqui. Aí ele disse assim: hoje eu agradeço a Deus porque eu não ando mais como andava antigamente. Show de bola. Isso é um testemunho para ser dado. Como ele já deu esse testemunho lá, não foi? Na pregação? Isso é um testemunho. Agora, que carro andou, que carro deixou de andar. É complicado, meus irmãos. Amém? Alguma dúvida até aqui? Pronto. Falando de libertação, falando de obreiro, falando do eu, falando das escolhas. Aí agora a gente volta de novo lá em Timóteo. 1 Timóteo 3. E aqui a casa vai cair um pouquinho. 1 Timóteo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. 5. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Até aí. Para escolher lá os diáconos, foram 3 requisitos. Já aqui, Paulo desce o sarrafo.
O Paulo perseguidor, ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus de uma forma que o homem passa a ter uma autoridade que poucos apóstolos tiveram. Pelo menos nas cartas registradas, se alguns falaram, não foram com tanta intensidade como Paulo falou. Paulo cuidava de obreiro como ninguém cuidava. Paulo ensinava o andar. Imagine, olha o que eu falei aqui, de Deus transformar as pessoas. O cara de perseguidor, ele passa a ser... Oi? Ele passa a ser perseguido. E além disso, ele passa a ensinar. Ele passa a conduzir as pessoas nos caminhos do Senhor Jesus. E esses requisitos aqui são válidos não só para Timóteo, aquela pessoa ali que ele mandou a carta, instruindo, mas vale para todos nós. Todos nós precisamos ter em mente nisso. Ah, mas nós não vamos escorregar alguma coisa? Vamos, irmão, nós somos falhos. Vamos escorregar alguma coisa. Por exemplo, aqui diz moderado. É difícil a pessoa ser moderada nos dias de hoje. Essa é a verdade. Porque qualquer coisinha tira a gente do sério. Eu acho que tem alguma coisa no ar, tem alguma coisa na água. Eu não sou desses negócios de conspiração, não, mas tem alguma coisa que está alterando o comportamento do ser humano. É. Tem alguma coisa que está alterando aí que não está batendo certo. Qualquer coisinha a pessoa pega ar. Qualquer coisinha a pessoa quer me bater. Às vezes você pede até desculpa, a pessoa não quer desculpa, a pessoa pega uma arma lá, volta e me mata. Que é isso, rapaz? O temperamento do ser humano está triste. E volto a dizer, aqui está falando de crente. Aí o negócio pode estar quebrando, mas o crente tem que ser moderado. E como se manter moderado dessa maneira? Como se manter moderado se você está falando, rapaz, não faça isso, e a pessoa quer ir? Como você vai se manter moderado dessa forma? Por isso que eu digo, vai escapar algumas coisas? Vai. Mas nós precisamos entender que estes são os requisitos para se ser obreiro. Que por mais que você derrape em algumas dessas situações aqui, você volta para Cristo e pede perdão. Você, tem coisa que é momentânea. Meu pai falava uma frase: o ser humano é de momento. Meu pai falava isso. O ser humano é de momento. Do nada ele largava assim: o ser humano é de momento. Não era? Porque na mesma hora que está bem com você, fecha a cara com você. E na mesma hora que fecha a cara, abre. O ser humano é de momento, aí você fica sem entender. Vou tocar agora num assunto perigoso agora, principalmente as mulheres, né? Era para ter deixado a senhora falar que a senhora não corre o risco de apanhar. Agora eu falando é problema. Mas é verdade. Mas é o que eu estou dizendo. Nem o cachorro vai aceitar eu dormir lá com ele. Não, mas eu estou falando no geral. Porque existe questão de hormônio. Existem essas questões que a gente tem que entender, irmãos. Por isso que eu digo, homem é homem, mulher é mulher. Não tem como mulher ser homem e não tem como homem ser mulher. O homem pode até ser afeminado. E a mulher pode até ser machão. Mas não é. Homem é homem, mulher é mulher. Não tem como. Estão criando aí um bocado de coisa, estão fazendo útero artificial para botar no homem. Estão criando tanta coisa, gente. A ciência é aquele lance, Deus dá sabedoria ao homem, mas o homem sempre quer mais. O homem quer mexer no que só convém a Deus. E aí, como é que Deus opera? Me diga. É a ciência. Mas está na palavra, os homens vão ser mais amantes dos deleites de si mesmo do que da palavra de Deus. Aí quer todo mundo falar de crente, mas crente não pode falar de ninguém. Se o crente falar IAG, ao contrário, é processo. IAG, Y-A-G. Ao contrário, G-A-Y. Se falar, é processo. Já bate automático ali, a palavra
no YouTube, identificou a palavra, ele já corta ali o trecho. Não pode. Mas todo mundo fala de crente. E muitas das vezes falam com razão. O diferencial dessa igreja aqui é esse, irmãos. Não estou falando que a gente é melhor nem pior. Mas o diferencial dessa igreja aqui é que aqui prega a verdade. E isso, minha irmã, muita igreja séria paga por conta desses crentes. E eu vou ficar aqui mentindo? Vou ficar aqui dando certeza, conformidade, como meu pai falava, aos crentes? Não. Eu vou bater em crente mesmo. O mundo eu trato com carinho, mas o crente que não se respeita, bora deixar bem claro isso, o crente que não se respeita, ele precisa descer na água de novo. Naamã desceu 7 vezes, só foi curado na 7ª, mas não esqueça disso. Tem gente que está na 6ª ali, ó, mas vai descer de novo, vai voltar para o 0. E não é praga, é a palavra. Vai ter que descer de novo. Porque não se respeita. Que escandalizou o nome do Senhor Jesus Cristo. E ai do Senhor se ele tiver misericórdia. E aí hoje as igrejas estão pagando por isso. E eu não entro nessa briga. Quando eu vejo falando que os pastores tudo é ladrão, concordo, porque eu não estou nesse meio. Não está falando de mim, não está falando da igreja aqui. Está falando deles. Entendeu? Por isso que eu não saio discutindo com ninguém. Eu vivo em paz. Pois é. Irmão, o diabo só vai entrar se tiver brecha. O diabo só vai entrar se tiver brecha. E nós estamos em uma luta terrível. Sabe qual é a luta? É fechar as brechas. Na família, no trabalho, na igreja. Aconteceu escândalo, mas a gente precisa fechar a brecha. A gente não tem que alimentar o escândalo. A gente não tem que dar força ao diabo. A gente não tem que sair da igreja, não. Pelo contrário, agora é que tem que ficar mesmo. Estou arrepiado aqui. Agora é que tem que ficar mesmo. Ah, vai fechar? Não vai fechar nada. Agora é a hora. Ah, mas aconteceu problema, já falei, vou repetir. Problema de quem cometeu. Acabou. Eu me chamo Henrique. Vou ter escrito outro nome aqui. Meu nome começa com C? Não. De minha esposa começa, mas é Selma. Está aqui pastora Maria, né? Nossa irmã Thalia, Vanessa, Mário, Coutinho, Zé Luiz, Lucas, nossa irmã Vitória, Lorenzo, seu Márcio, Jefferson. Cada um tem um nome. Ninguém vai pagar pelo erro de ninguém. Acabou, irmãos. Eu não estou sendo autoritário. Não, eu estou passando fortalecimento para a igreja. Entendeu? Isso. Bem colocado. Jesus não mudou com a gente. Agora, se Jesus pesasse a mão e ele mudasse com a gente, é outra coisa. Colocou bem. Jesus é o mesmo. O homem decepciona. O homem falha. O homem ama e desama. O homem não gosta e passa a gostar. O homem não quer conta e agora passa a ser seu amigo. É o homem. Mas Jesus não mudou. E ele quer da gente isso, compromisso. Ele quer compromisso. Não esmureça. Eu botei isso aqui, ó. Eu ainda não fiz isso no espelho, não, mas eu vou fazer. Eu preciso fazer isso no espelho. Oi, seu descarado, não esmureça. Quando Moisés morreu, e olha que foi pregado aqui, viu? Antes disso tudo, toda hora pregada eu fiquei estranhando. Quando Moisés morreu, Josué assumiu. E aí tá lá, né? Em Josué 1:8, Deus chega para ele e diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça-te. Nós precisamos nos esforçar. Não é só por causa da placa, não. Mas é por Jesus. Pelo santo nome do Senhor Jesus. É o momento da igreja estar unida.
É momento da igreja estar se fortalecendo. É momento da igreja deixar de picuinha. É momento da igreja sentar e se unir. Não vendo o que passou, mas vendo daqui para frente. Entendeu? Porque eu creio, irmãos, que nós vamos dar bons frutos. Eu digo nós porque hoje vocês estão sentados aí, eu estou aqui de pé. Amanhã eu posso estar sentado aí e um de vocês aqui em pé. E não só aqui, como em outros lugares. Porque foi falado aqui, a obra ela vai expandir. Vai sair daqui pastora, vai sair daqui pastor. Que vai abrir igreja em outro lugar. E pode ser, claro, com essa placa. Igreja Missionária Casa de Oração. Ou se não for, vai abrir. E vai chegar lá e vai ter autoridade, ó, para sentar com um casal rebelde, para sentar com um doidão que chegou e quer falar, e você só vai ouvir ele. Só vai ouvir. Você não vai falar nada, você só vai ouvir. Eu já passei por isso. Cheguei para uma pessoa e falei, ó, você não está bem, eu vou ficar só lhe ouvindo. A pessoa... Vai ter momento. Tem pessoas que precisam só de alguém para ouvir. Sabe por que os velhinhos aposentados ficam ali na Lapa, tudo sentado, jogando ali, dominó, dama, baralho? Porque eles conseguem encontrar outros velhinhos, igual a eles, que precisam de uma companhia. Um entende o outro. Já sentei num banco, o rapaz, velho, sentou no meu lado. Olha, me perdoe, eu não era crente na época, não. Me perdoe, viu? Eu fiquei pensando, rapaz, que hora que esse velho vai embora, velho? E eu fiquei meio assim, entendeu? Ele falando, é verdade. Quando você não tem o que falar, é verdade, é mesmo. É mesmo. E ele lá, mas eu vi que ele estava tão alegre porque eu estava ouvindo ele. Aí, poxa, eu posso sair assim, já vou, coisa e tal, fica chato, pô. Eu tive que ficar ouvindo. É mesmo, mas vai dar certo. Aí começa a falar da família, vai dar certo. E velhinho, irmão, velhinho tem história, velho. Não é um menino de 15 anos, não, que já tem história. Imagine velhinho de 72, 73 anos. Aí começa a contar lá do gado do interior, que o ladrão levou as galinhas. Dá risada, velho. Mas tem pessoas. Aí vai falar de caçamba, de areia. Vai falar lá dos terrenos lá de Santo Antônio, né? Rapaz, é por isso que eu fui correndo dele também, que se sentar para conversar aí, meu irmão. Mas também é muita experiência. Só fala de galinha. Você como é? Agricultor, apicultor? Tem pessoas, irmão, que vai chegar para você só para descascar mesmo. E você só ouvindo. Você só vai ouvir, você não vai falar nada. Porque até mesmo, se você tentar falar alguma coisa, é capaz de você atrapalhar tudo. Segunda-feira? Olha aí. Tá vendo? Outra coisa, detalhe. Eu estou aprendendo isso aqui. Isso aqui eu estou aprendendo. Quando você pergunta para uma pessoa, tá tudo bem? Ah, meu irmão, já era. Você pergunta, tá tudo bem, porque é um costume daqui. Na verdade, você não está interessado em saber se a pessoa está bem. Porque quando você fala, eu ligo pro irmão Jefferson, e aí, meu irmão, tudo bem? Aí ele chega assim, pô, velho, tá não, o gás acabou aqui. Eu já começo, pronto. Já tiro até o telefone. Então, para que eu perguntei se está tudo bem? Tá entendendo o que é costume? E aí, beleza? Não, tá beleza não, pô. Discuti com a mulher me botou para fora, tô aqui duro, não tenho nem dinheiro para pegar um táxi. Tá todo mundo me olhando aqui feio. E aí, velho, tem 10 reais para me emprestar? Tum, 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 tum. Então, como é que pergunta se tá tudo bem? É complicado essas perguntas. Foi o que a irmã passou. Perguntou, a menina falou, ela foi tentar aconselhar, aí a casa caiu. Meu irmão. Eu que trabalho com muita gente, falando no Brasil todo, manda mensagem para mim, eu já estou me segurando mais. Estou me segurando esse negócio aí, beleza? E aí, tudo bem? Estou segurando, porque vai ter um momento que a pessoa só estava esperando alguém perguntar. Opa, é agora, aí lasca tudo, pronto. Rapaz, aconteceu um problema, isso. E outra, quando você vê no status aquele rostinho triste.
Quando bota aquele rostinho com a lágrima caindo assim, não pergunte nada. Passe ligeiro desse status. Bloqueia a pessoa depois. Mentira, não precisa bloquear, não. Mas falando sério, é problema, irmão. No tempo certo, é. É. Quer ver? Quer ver uma coisa? Se quiser arriscar, faça um teste. Se quiser arriscar, faça um teste. Quando a pessoa lhe perguntar, e aí, tá tudo bem? Aí você, não. Tem como vir aqui para gente conversar, para falar um negócio para você? O pessoal não vai. Não vai, não. Ô, velho, tô ocupado agora, a panela tá aqui no fogo, inventa qualquer coisa, mas não vai. Porque ela não está interessada. Ela só perguntou, e aí, tudo bem? Tudo bem. É. Uma pergunta o quê? Rapaz, você nem falou essa palavra, retórica. Uma pergunta retórica. Quer ver uma pergunta? É uma pergunta, eu falo que ela é uma pergunta persuasiva. Tipo assim, quando eu pergunto é ou não é? Qual é a resposta que vem na mente? É. Quando eu pergunto é ou não é? Automaticamente você é. Quando eu falo amém, meus irmãos? Amém. A resposta é amém. Já aconteceu isso comigo também. A pessoa está lá conversando, e aí chega para mim, é ou não é, Henrique? Aí eu, peraí, é ou não é o quê? Eu não sei nem o que está falando. Não, diga que é. Eu falei, eu não sei. É assim, é? Rapaz. Eu falo aí caiu no laço. Estou passando por cima porque 1 Timóteo 3 é pesado. Aí eu tenho que lembrar, é a noiva do Cordeiro. É a noiva do Cordeiro. 1 Timóteo 3. Então aqui diz, irmãos, quando a gente não cumpre essas qualificações aqui, nós não temos o direito de sermos considerados como obreiro. Um exemplo. Aqui diz, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Se eu sou um bispo e o tempo todo, preste atenção no que eu estou falando, o tempo todo eu estou agindo de maneira contrária a isso aqui, ou seja, o tempo todo eu estou fazendo coisa para ser repreendido, essa qualificação já foi. Eu já perdi essa qualificação. Aí eu vou e volto. Mas o ser humano não erra? Já foi falado aqui. A gente dá uma escorregada uma vez ou outra. Amém, beleza. Mas o tempo todo, como é que você é um bispo se toda hora uma pessoa fica me repreendendo? Ô, velho, você pregou aquilo ali, não gostei não. Ô, velho, você está usando a calça lá em cima, não gostei não. E o que você gosta então, para eu fazer o que tu gosta? Marido de uma mulher, não vou nem entrar nesse assunto, né? Marido de uma mulher. Passa por cima isso aí. Pode ter 30. Pode ter 30. Isso aqui é besteira. Marido de uma mulher. Não está falando 2, 3, 4. É uma. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto a ensinar. A gente precisa estar apto a ensinar. Não só a Bíblia, mas no dia a dia. Sabe por quê? Quando você se torna um pastor ou uma pastora, você acaba sendo uma referência para quase tudo. Porque as pessoas criam a ideia de que o pastor sabe de tudo. É igual os anciões de antigamente na Bíblia. O ancião, o profeta, ele sabe de tudo. Então, por isso que aqui diz que tem que ser apto a ensinar. Mas não diz que é apto a ensinar só a palavra. É apto a corrigir, a ensinar. Ó, meu filho, você está andando aí na rua, cuidado, está acontecendo isso, vá para casa, repreender. Está tudo dentro disso aqui, de ensinar. Ensinar o quê? O caminho. Ensinar a ter cuidado, que o dia a dia não está fácil. Pode rolar uns traques estranhos, fogo estranho aí. E aí você está ali apto, você tem que ser apto
a chegar para uma criança com toda a educação, entendendo que você não é pai dela, que você não é mãe dela, e chegar e, ó, não, vá para casa. Mesmo que às vezes o pai não goste e a mãe não goste. Mas o teu papel de ensinar, você fez. E eu me orgulho em dizer que eu sempre fui obediente nesse sentido também. Tinha uma pessoa que morava aqui há muito tempo, quando as casas eram aqui na frente, e ela usava um cigarrinho para se alegrar. Sabe qual é, né? Cigarrinho do demônio. Mas pensa numa pessoa maravilhosa na rua. E ela, até hoje é viva, mora aí. Toda vez que eu vejo, me encontro com ela, seu Márcio sabe quem é, mas ele não vai pegar agora não. Ela usava o cigarrinho do demônio. E eu, desde pequeno, quando ela me via perto da minha casa, ela tinha um jeito meio de homem, né? Ela chegava assim, vem cá, Henrique, você está olhando o quê? Olha como ficou na minha mente, eu pequeno. Você está olhando o quê? Vá para dentro. Está vendo isso aqui? Se lhe oferecerem um dia, nem trisque, e outro, sai de perto de quem estiver usando isso aqui, pode entrar. Eu entrava, de boa. Nunca fiz cara feia, nunca fiz queixar meu pai. Pelo contrário. E hoje, onde passa aí, eu faço aniversário 3 de julho. Ela faz 2 de julho ou é 4. É um dia antes, 2 de julho. Onde eu passo aí, eu falo com ela, abraço. Ela continua na vida dela. Mas Deus vem guardando. Mas o ensinamento ficou aqui, ó. Aí eu sou um revoltado desde pequeno. Que nada. Aí chama meu pai, aí meu pai ia sair com o facão enferrujado. Ia resolver o quê? Velho, tá ensinando pro bem. Tá entendendo? Quem tem filho, eu tenho filha, eu sempre me orgulhei disso. Quando fala com minha filha para o bem, velho, eu vou me retar por quê? E olha que ela não falava com carinho, não. Ela falava assim mesmo, vai, entre. Hoje, meu irmão, se aí você fala assim com uma criança, o estatuto da criança, aí a criança sabe o que tem escrito no estatuto da criança e do adolescente. Vou lhe processar, viu? É assim que fala comigo, é? Você não é meu pai, você não é minha mãe. Não é, mamãe. Aí, complicado, velho. Tá tudo invertido, gente. É o fim dos tempos. Você fala para o bem. Até pro adulto. Um dia eu passando andando aí, eu vi um carro, né, de lá para cá. Aí eu falei com a pessoa, uma criatura aí, ó, cuidado, tá vindo um carro aí, ó. Porque o carro silencioso, o carro novo silencioso, era capaz de atingir a pessoa, né? A pessoa olhou para mim assim, oxe, ele é cego, ele tá me vendo. Eu falei assim, porra, velho. Rapaz, é complicado, velho. É complicado. Aí a Bíblia diz que eu tenho que ser moderado. Como? Dessa forma. Eu já passei com HB20 em uma rua apertada. Bem apertada mesmo, rolando festa. E o HB20 é bem silencioso, e estava rolando festa mesmo. A zoada que ele fizesse não ia vogar em nada. As cadeiras, a conta certa assim, as cadeiras, ó. As pessoas não quiseram levantar. Eu fui passando, rapaz, deu vontade de descer do carro e sair empurrando ele, puxando pelo vidro. Porque foi a conta certa assim, ó. A cadeira, as cadeiras no meio da rua, de um lado e do outro, no meio da rua. E o retrovisor passou assim, ó. Se o retrovisor faz assim, ó, no pescoço de alguém, pronto. Aí a casa caía. Os donos da rua. Caçando problema. A gente vai avisar, a gente pede por favor, a gente pede licença. E a coisa é complicada, viu, irmãos? Mas... E pior que foi uma quebrada meio estranha. Aí não dava nem para fazer isso. Sabe como era? A sirene... Ai, a viatura, o cheiro, é o cheiro. Pelo cheiro já sai da frente. Não precisa nem sirene nem nada. É, meu irmão, é triste, viu? Então, esse texto de 1 Timóteo 3, ele é bem rico. Ele dá uma porrada na gente. Principalmente aqui no versículo 4, né? Que governe bem a sua própria casa. E aí Paulo pega bem pesado. Ele faz um questionamento assim, ó. Se alguém não sabe governar a sua própria casa,
terá cuidado da igreja de Deus. Olha como são as coisas. Primeiro, casa. Depois, igreja. Quando o profeta chega para Ezequias, o profeta chega e diz, olhe, põe a tua casa em ordem, pois certamente morrerá. E olha que nós já sabemos da história de Ezequias, né? Ele não seguiu o pai Acais, ele quebrou lá, derrubou a serpente, ele reabriu o templo, foi um exemplar. Mas a casa aqui, que o profeta está dizendo, foi isso aqui, ó. O templo que nós pregamos aqui, isso aqui, ó. Está falando de você, está falando de mim. Bota a tua vida em ordem. Aí ele chega, a primeira coisa que ele faz é virar para a parede e orar. Olha, já começou o processo. Começou a fazer o que não estava fazendo há muito tempo. Orando. Se arrependendo. Versículo 6. Não neófito. Neófito aqui vem de jovem. Mas não jovem na questão só de idade, questão de maturidade. Entendeu? Não neófito. Neófito vem disso. Porque tem pessoas que, por exemplo, eu conheço vários também, tem 60 anos de idade, mas a cabeça é de menino. Como é que um cara desse vai cuidar da igreja? Aí fala não neófito. Por conta disso, muitos acham que é só a idade, mas não é só a idade. Se fosse assim, Deus não escolhia do ventre da mãe. Se fosse assim, Jeremias, né, e vários outros falaram, não, eu sou menino. Não. Questão compromisso com a obra. Independente da idade. É o compromisso com a obra. Então, neófito vem nesse sentido aí. Amém, meus irmãos? Bota a tua casa em ordem. A casa física. A casa mesmo, né? Casa em si, família. Mas teu peito também. Teu coração, tua mente. Bota ela em ordem. Que o Senhor Jesus está voltando. Já está próximo o fim. E não temos mais tempo. E os profetas estão pregando. Os profetas estão vindo na igreja. Deus tem tido cuidado conosco. Mas nós precisamos prestar atenção no que é pregado. Prestar atenção nas oportunidades. As pregações não só de fora, não só de fora, como as da casa também. As da casa sabem o que está acontecendo, aí é um pouco complicado. Mas mesmo assim, dê crédito à palavra. É a mesma coisa de ir pregar em uma igreja que já sabe que lá está tendo um problema. Aí é complicado demais. É complicado. Mas foca na palavra. Preste atenção na palavra. Vamos ver o que vem de Deus mesmo, o que não vem. Vamos pedir confirmação, né? Vamos pedir confirmação a Deus. Deus é isso mesmo. Não que eu esteja tirando a autoridade do profeta, do pregador, não é isso. Mas é porque nos dias de hoje, a palavra diz que Satanás ele é tão astuto que, se possível for, ele engana os escolhidos. Aí a pessoa me falou assim, mas é se possível for. Um presbítero aí, que eu estava conversando com ele, disse, se possível for. Eu falei, sim. Então, se existe um se, é uma possibilidade. Se possível for. Então, é uma possibilidade da pessoa dar uma brecha e ele enganar até os escolhidos. Não está dizendo que o escolhido é intocado. Não está dizendo o que não vai acontecer com o escolhido. Então, para a gente não passar desapercebido, vamos pedir confirmação a Deus, que Ele responde. Porque muita coisa vem do homem e muita coisa vem de Deus. E principalmente, quando está se passando por uma situação, meu irmão, aí a gente volta lá para o início. Como é que acredita? Como é que acredita que é de Deus? É forte. Mas a palavra não mente. Amém, meus irmãos? Eu ia terminar um pouquinho mais cedo, mas tem ali 10 minutos só para as 9. O tempo voou hoje. Eu quero de coração agradecer a cada um, os que não estiveram presentes, que Deus continue abençoando, né? Cada um teve seus motivos.
Deus principalmente sabe o que passa na vida de cada um. Mas aos que estão aqui, eu peço que acredite na palavra. Acredite na palavra. Que é isso, morcego? Passou alguma coisa voando aqui. Quase dá um tapa aqui no meu ouvido. Acredite na palavra. Porque Deus é fiel. Eu não vou ficar fazendo juramento. Acredite em mim ou não acredite. Não vou ficar fazendo esse tipo de juramento. Mas dê crédito à palavra. Dê crédito à palavra. Que Deus não nos deixa faltar nada. Ar, água, alimento, né? Determinação. Ergue essa cabeça. Como já foi pregado, ergue a cabeça. Agora é o momento da igreja se fortalecer cada vez mais. Se unir cada vez mais. Conversar cada vez mais. Porque aí sim verás a diferença do que serve para o que não serve. Amém, meus irmãos? Minhas palmas agradecem ao Senhor.